por nós, pela Bia, tudo que vai ser dito, tudo vai ser falado aqui, e que a gente possa estar de coração aberto para essa formação, beleza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beleza? Vamos lá ver, Bia. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Então, a frase que eu deixei para vocês pensarem é: o objetivo de ser cristão é. O objetivo de ser cristão é fazer o bem. Já a primeira pessoa já colocou aqui. O que mais? Vocês pensam em alguma outra coisa diferente disso? O que vocês pensaram? Pode falar ou pode teclar, gente, o que vocês quiserem. Olha, assim, eu gosto que vocês falem primeiro, antes de eu colocar a minha opinião, mas pensa um pouquinho, a primeira frase que nós pensamos é, ser cristão é, e o objetivo de ser cristão é, tem diferença, será, gente? E para mim tem, então assim, eu faço um pouco para vocês, para mim, ser cristão é ser simpático, é aquela pessoa que inclui, que está sempre aberto a conversar com todo mundo, você está no mercado, você está num lugar, tentar ser o mais agradável possível, porque a gente nunca sabe o que o outro está vivendo. Todo mundo está numa guerra. Agora, qual foi a batalha do dia anterior? Qual foi a batalha da hora anterior? A gente não sabe. Então, ser simpático, às vezes, dá esse apoio, que a pessoa está precisando só de um sorriso, às vezes, naquele dia. Agora, o objetivo de ser cristão, para mim também, igual, né, acho que a Lilian que colocou aí, é fazer. Tem gente que pode pensar assim, o objetivo é ir para o céu. Você pode talvez pensar isso. Assim, o objetivo, acho que de todo ser humano que anda na Terra é estar num lugar em que você está sempre feliz, sempre tranquilo, sempre em paz, independente da religião que você professa, o ser humano quer ir para o céu. Então, e como nós somos cristãos, o céu está conquistado para a gente. Jesus Cristo já conquistou o céu para a gente. Por isso que o nosso objetivo não é ir para o céu, é manter o céu, porque Jesus já conquistou o céu para a gente. A gente pode perder. Então, o objetivo do cristão, para mim, é fazer o bem, é ajudar com que mais pessoas consigam viver um pedacinho de céu aqui na Terra, estar em alguns momentos de céu, e a gente também. Aqui não é o céu, então eu não sou feliz o tempo inteiro, eu não estou em paz o tempo inteiro, eu não sou calmo o tempo inteiro, aqui não é o céu. O céu é a consequência da minha vida em busca de virtudes, com busca de amar Deus sobre todas as coisas e ver Jesus em cada pessoa. Então, por isso que eu vejo que o objetivo para mim é fazer o bem. É a gente se esforçar para copiar mesmo as virtudes de Jesus, que Jesus, toda pessoa que ele encontrou, ele movimentou a pessoa de uma maneira para ela ser um pouquinho melhor. A frase da semana que vem eu vou falar só no final, para vocês pensarem, é uma outra frase. Então, o que eu estou buscando com essas frases é ver o cristianismo sobre ângulos diferentes, para você ter uma visão mais global da sua própria fé e de maneiras de se viver o cristianismo. Você sabe que de todas as religiões cristãs, a mais rica em caminhos de salvação, vamos dizer assim, é a católica. Tem muitas maneiras de se viver o cristianismo, entendeu? Aqui no catolicismo nós temos muitas ordens religiosas, muitos movimentos. Qual que é o seu? Ou, de repente, uma fase da sua vida você vive bem em um determinado movimento e outra fase em outro? Talvez. O que eu reparo é que em algumas religiões cristãs não existe a possibilidade, por exemplo, de você ser um leigo consagrado, não existe a possibilidade de você ser um monge, né, uma monja, um freio, uma freira, não existe isso. Então, tem pastor e tem os casados. Então, assim, para vocês pensarem, riqueza que é a Igreja Católica, tantas coisas para a gente pensar e descobrindo caminhos para a gente viver melhor o nosso cristianismo, aprimorar mais a nossa busca de virtudes. Essa que é a ideia dessas frases iniciais, tá bom? Agora nós vamos partir direto para o nosso estudo sobre os dons. Hoje nós vamos falar do dom de profecia. O dom de profecia, a primeira coisa que eu vou falar é o que ele não é. Não é uma premonição do futuro,
sabe? Muita gente, quando pensa em profecia, pensa aqueles negócios de bola de cristal, sei lá, de tarô, de baralho. Não, isso não é cristão, na verdade, né? Vamos olhar a primeira passagem. 1 Coríntios 14:3. É isso aí. Daí é uma continuação ali do capítulo 14, onde fala sobre todos os carismas, por isso que começa assim. Aquele que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los, consolá-los. Então, assim, por meio da profecia, Deus fala claramente e de forma simples e direta com cada um de nós para nos edificar, exortar e consolar. Vou trocar por sinônimos. Então, Deus fala claramente para nos construir, nos incentivar, nos confortar, para nos movimentar, nos apoiar, nos consolar. Estão vendo as palavras? O Espírito Santo, ele é super do bem, né? Vamos falar assim, ele sempre está te movimentando a melhorar alguma coisa em você, para você construir alguma coisa boa, para você aceitar uma situação difícil, sabe? Para você continuar caminhando no caminho rumo ao céu. Diante da palavra de Deus, né, a voz divina falando, nós devemos nos colocar numa atitude de respeito, confiança e obediência. Eu tenho que controlar meu pensamento. Se alguém começa a profetizar na comunidade, eu tenho que fazer silêncio. Ah, será que Deus? Ai, será? Confiança. Escutar. E às vezes, e obediência, porque às vezes o que o Espírito Santo fala é um pouco desconfortável para mim. Sabe aquilo que vestir a carapuça? Porque é uma coisa que eu estou fazendo e que eu preciso mudar. Então, às vezes, não é tudo flores, sabe? Agora, presta atenção. Quando sai uma profecia, o Espírito Santo, ele não humilha as pessoas. Ele não conta os seus segredos. Fica tranquilo, você pode confiar. As palavras vêm para te edificar, não para te envergonhar e humilhar. Não, não vem. Isso não é de Deus, entendeu? O Espírito Santo, ele sempre respeita a liberdade de cada pessoa de dizer sim ou não. Então, ele respeita o livre-arbítrio. Ele busca te fazer enxergar a verdade. E, às vezes, a verdade dói. Então, o Espírito Santo, ele desaloja, sabe? Ele faz a gente sair da nossa zona de conforto, porque ele quer evolução, mas quer que você vá além. Tem muita gente que se assusta, sabe? Fica com medo. Mas a gente vê na Bíblia que isso não foi só com a gente aqui. Isso também aconteceu com um monte de gente lá na Bíblia. Pessoas que se assustaram, ficaram com medo, mas eles conseguiram superar o medo, conseguiram confiar em Deus, daí obedecer a Deus, e aí são o quê? Tantos profetas que a gente tem aqui na Bíblia. Vamos abrir na Jeremias 1, de 4-8. Essa aqui é a passagem onde é o começo do livro de Jeremias, onde demonstra a vocação dele de profeta. O livro de Jeremias, acho que é o maior livro da Bíblia, é um dos maiores, se não for o maior. E o Jeremias, nesse dia aqui que Deus, ele ouviu a voz de Deus falando mesmo com ele tinha aí os seus 16, 18 anos, por aí, era que nem vocês. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor, ele mesmo contando. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Ficou com medo, ó. Aí Deus respondeu para ele, não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Olha aí, gente, com a gente também. Quando Deus chama a gente, a primeira reação é medo.
Por isso, o principal motivo que a gente está estudando aqui é para a gente entender e quebrar a barreira do medo, passar por isso e conseguir o ir além, o confiar, e aí sim, o obedecer. Isso é muito comum. Quer ver? Vamos ler uma outra passagem. Um outro jovem também, na idade de vocês. Ó, 1 Samuel, de 3 a 10. Essa passagem acho que é muito conhecida, gente. Lembra que Samuel, ele era bem jovem, e eles perceberam que ele tinha uma vocação sacerdotal, e aí ele foi lá morar com Eli para estudar, para virar sacerdote. Um dia ele deitou para descansar e ele escutava, Samuel, Samuel. Ele levantava e ia lá no quarto do Eli. Daí, na terceira vez, o Eli falou, nossa, é Deus que está chamando ele. Falou, Samuel, se você escutar de novo, fala, responde, fala, Senhor, vosso servo escuta. E é isso, essa frase que eu coloquei aqui, quando Samuel percebeu a voz de Deus, ele respondeu para Deus, falai, Senhor, vosso servo escuta. E essa é a atitude que a gente tem que ter. A gente sente medo? Sim. Muitas vezes na vida a gente assusta, a gente não sabe se é Deus, se não é. Aqui nós vamos aprender a discernir melhor hoje. Mas pensa nisso, assusta, dá insegurança, dá medo, mas a gente tem que ser forte e vencer e querer aprender e continuar. Como que acontece a profecia? Normalmente, quando a gente está reunido em oração, tá um grupo de oração, né? A gente se reúne e geralmente a gente está orando primeiro em línguas. Aí faz um silêncio e aí alguém começa a profetizar. Lembra a semana passada que eu falei que pode sair em línguas? E aí alguém vai interpretar uma profecia em línguas, vai passar para o português, no nosso caso, ou a profecia pode sair direto em português. Pode sair uma profecia você rezando sozinho no seu quarto, tá? Você tá lá rezando, fala, mas como assim? Eu tô lá rezando no meu quarto, vai ser uma profecia para mim, sendo que os carismas são para a comunidade? Ué, mas pode sair uma profecia para você trazer para a reunião do Musa. Fala, olha, eu estava rezando por nós, e o Senhor, vou falar assim, não temas, eu preciso que vocês confiem mais em mim. Pode sair isso numa oração pessoal, tá? Mas, assim, vamos treinar um pouco o que acontece quando a gente está reunido em comunidade. A gente geralmente vem uma oração, geralmente após um louvor. Pode ser em línguas, pode ser música também, mas geralmente após línguas, aí faz o silêncio, e aí, gente, a gente tem que sentir a unção. O que é sentir a unção? Sempre antes que Deus for falar, a gente faz esse silêncio, a gente começa a sentir a unção. A gente começa a sentir a presença de Deus no meio de nós, e ele mostra sempre alguns sinais. No começo da nossa caminhada, os sinais são muito fortes, porque é o Espírito Santo nos educando. Depois, conforme a gente se acostuma mais, fica mais fraco, mas sempre tem pelo menos um dos sinais. Eu vou falar alguns sinais que sempre acontece. Um movimento íntimo, sim, no seu espírito, um formigamento nos dedos, um calor pelo corpo inteiro, um batimento cardíaco mais forte, um aperto no peito, parece ter uma mão se apertando o coração, essa que eu sinto muito. Ou outra forma que Deus quiser manifestar, você sente fisicamente a presença de Deus. Não é que você vê nada assim, nem. Você sente no seu coração, você sente assim no seu corpo, entendeu? Eu sinto muito formigar aqui em volta da boca, eu sentia muito, a minha língua formigar, o dedo, eu sentia, mas eu sentia menos. Você tem que prestar atenção. E por aí, por exemplo, se você está na sua casa rezando e de repente você começa a sentir isso, opa, Deus está querendo te falar. Escuta, sabe? Concentra, porque Deus fala através de um forte pensamento, e é no silêncio, precisa estar em silêncio. Bom, tem uma passagem da Bíblia que conta pra gente que os primeiros discípulos também sentiram essa unção. Vamos ver aqui, Lucas 24, 32. Quando Jesus morreu, foi crucificado, eles ficaram assustados e foi cada um para um lado. 2 discípulos estavam caminhando pela estrada de Emaús, indo para longe lá de Jerusalém. Daí apareceu Jesus e eles não reconheceram Jesus. E eles foram caminhando pelo caminho, chegou a hora da janta, aquele cara estava lá, e eles falaram, vamos jantar? Quando Jesus sentou com eles e partiu o pão, os olhos deles se abriram.
E ele conhecerá o Senhor. Jesus sumiu. Aí olha o que Pedro, acho que é Pedro que fala isso. Daí diziam um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Olha, não nos abrasava, ou seja, esquentava, ele sentia uma coisa no coração. Isso é unção, Deus falando, Deus quer falar, tá? Tem outras passagens da Bíblia, mas eu peguei essa para exemplificar. Quando sai em profecia, se possível, pega um papel e anota. Porque as palavras de Deus, elas são eternas, como as palavras da Bíblia, sabe? Ela serve para aquele momento, mas às vezes em outros momentos da sua vida ou da vida do grupo, aquilo pode servir. Então, assim, é muito bom anotar as profecias. Eu anoto e ponho a data até. Você sabe que às vezes eu pego um caderno, assim, que eu chamo de diário de oração, mas eu não escrevo todo dia, não. Eu escrevo em alguns momentos mais fortes, assim, da minha caminhada, quando Deus fala comigo, eu vou lá escrever. Eu tenho esse caderno e é interessante, eu olho umas coisas que, sei lá, fiz um encontro de silêncio 20 anos atrás, e aí tem coisas escritas lá, e aquilo ainda faz sentido para mim, tem coisas que ainda me movimentam. Eu acho muito rico isso, o jeito que Deus age, que Ele conhece muito como funciona o nosso coração. A gente é muito esquecido, a gente cai no mesmo pecado, cai no mesmo pecado. Então, assim, às vezes uma coisa que Deus falou lá 20 anos atrás ainda te serve. E às vezes no grupo a gente tem que, com uma mesma profecia, vai edificando o grupo 3, 4, 5 anos. Então é muito legal anotar, não desperdiçar as palavras de Deus. Se você se esqueceu, às vezes também, quando a gente está em grupo, sai a profecia, você chegar na sua casa, você sentar e escrever e ter a sua anotação pessoal, além de ter uma anotação que serviria para o grupo, também acho bacana, entendeu? Que é essa que eu tenho. Anotava coisas que para mim fazia sentido. Nossa, hoje a gente rezou, saiu bastante profecia lá, mas o que me pegou? Ah, isso aqui me pegou, essa carapuça aqui tá me servindo, entendeu? Eu preciso melhorar nisso, naquilo, ou, nossa, olha, Deus me elogiou nisso, isso também faz bem pro nosso ego, entendeu? Isso que eu tô indo bem nisso. É legal anotar. As profecias são ditas na primeira pessoa, às vezes na segunda pessoa, no tu, né? Aqui na nossa região, a gente não fala muito tu, mas no sul do Brasil fala mais, mas enfim, é sempre a primeira ou segunda pessoa. Então, assim, Deus, quando ele fala, não temas, ou não tenha medo, tu és o meu povo, ou vocês são o meu povo. Ele fala diretamente, fala, meu filho, meus filhos, ou às vezes ele chama o teu nome, ele fala lá, Júlia, Vinícius, sabe? Ele fala assim, com o nosso nome. Então, ele fala assim, na primeira pessoa. Toda profecia tem de estar de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja e dirigida à glória de Deus e à salvação dos homens. Então, assim, sai uma profecia. Se eu tenho dúvida no meu coração, ai, mas é Deus falando, não é Deus falando? Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos discernir isso? Primeira coisa que a minha mente lógica tem que pensar tá falando uma coisa contrária ao que está na Bíblia? A necessidade de ler a Bíblia, entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, para servir melhor. Ah, tá falando uma coisa que é contrária à doutrina da igreja? Ó, catecismo da igreja católica. Tem que entender minha religião, saber minha doutrina. Pra eu não ser enganado. Tá falando uma coisa que não é para a glória de Deus, tá rebaixando alguma pessoa, não é para a salvação da pessoa. Então, assim, tem que ter o discernimento, tem que ter um certo conhecimento. E é isso que a gente está fazendo aqui, estudando. Isso aí nunca para, gente. A gente vai estudando, estudando, estudando. Quanto mais eu conheço das coisas de Deus, melhor eu tenho oportunidade de servir a Deus quando chega o momento de servir. Então, como que eu sei se uma profecia é verdadeira ou não é verdadeira? Toda profecia tem confirmação. De uma maneira geral, na própria reunião que você está fazendo, já sai confirmação, tá? Essa é a mais comum do que acontece. Então, o que acontece? Sai a profecia, tem uma pessoa lá profetizando, o outro lá tem uma visão que confirma, o outro tem uma palavra que confirma, entendeu? Essas próprias unções que a gente sente a presença de Deus o tempo inteiro, não, no finalzinho, não estava sentindo muito bem, será que esse finalzinho aí, vamos rezar mais um pouco? Eu tenho que sentir.
Então, assim, logo depois que a pessoa termina, tem que ter ordem na reunião. Espera profetizar tudo, tenha paciência, que a profecia, ela sai palavra por palavra, de vez em quando sai uma frase, mas assim, você parece até meio bobo fazendo, né? Porque Deus, ele testa a nossa fé o tempo inteiro. Se você não tiver coragem de abrir a sua boca e falar, meu filho, ou meus filhos, não vem a segunda, você fica lá esperando, aí vem, sei lá, a paz esteja convosco. Aí você vai, a paz esteja convosco. Quietinho, daí vem. Vocês entenderam? É um teste de fé muito forte para a comunidade sempre. Não é que sai tudo lá e assim a pessoa também perde a concentração. Se Deus falar, blá, 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 como é que você repete? Então, não, é tudo ditadinho, devagarzinho, bonitinho, palavra por palavra, e quem está ouvindo, concentra e espera. A pessoa que está profetizando viu que acabou, ficou um silêncio, aí acabou a profecia. Aí vem as confirmações, vamos ficar atropelando o outro, entenderam? Não, 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 não. Todo mundo tem isso. Confirma. Divide, está confirmando por quê? Eu tô vendo uma pomba, eu tô vendo uma água, sabe? Vai sair, de acordo com o que falar, vai sair confirmação. Se a gente não entender a profecia, a gente precisa continuar rezando e pedindo discernimento. Senhor, a gente não está entendendo essa visão, mesmo essas palavras. O senhor está falando disso ou daquilo? Assim, é para o grupo ou para mim, por exemplo? Assim, sabe? Alguma pessoa pode ter essa dúvida. Ou serviu, sabe? E deu dúvida, vamos continuar rezando. O Espírito Santo é super organizado, lógico, assim, ajuda a gente a entender, super paciente, vai no nosso tempo, mas a gente tem que cooperar. Deixa eu ver aqui dessa parte, acho que é só isso. Consentimento da vontade. Então, assim, quem está profetizando não entra num transe, não sai da reunião e fica num além. Não, ele fica o tempo inteiro lá, consciente. Pode acontecer que a gente fica com medo e não começa a falar. Nossa, mas a profecia está comigo. E eu tô com medo, eu não falo, então Deus não vai falar para o meu grupo? Ai, que medo que dá, né? Vai falar, porque Deus é Deus. Então, Deus, assim, super paciente educa. E assim, quando a gente está aprendendo, que nem vocês, é muito comum você ficar em dúvidas, não sabe se você fala, se não fala, ou às vezes você fala, meus filhos, não consegue, não parece mais nada. Então, assim, se um não consegue, Deus passa para o outro. Ou às vezes sai para 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. O primeiro que começou a falar, deixa o outro falar. Se você sentia que também estava com você confirma. Entende? Não atropela. E assim, não fica super preocupado se você não conseguir falar. Mas uma hora você vai ter que ter coragem de falar. Falar a primeira palavra, porque daí só vem a segunda, depois você fala a primeira. Então, assim, a gente fica sempre consciente. Então, você fala porque você quer, você abre a sua boca porque você quer. Então, você tem que vencer todas as vezes o seu medo, sua insegurança, o seu respeito humano, sabe, o que mais que estiver te impedindo de profetizar. É uma luta ali no momento, entendeu? Tem que ser corajoso para ser cristão. Não é qualquer um que consegue ser cristão, gente. Cristão é emocionante, sabe? É uma vida assim que te movimenta o tempo inteiro. Por isso que Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, lá em hebraico, lá no Antigo Testamento, significa sopro, aquilo que movimenta. O povo judeu, eles não imaginam o Espírito uma coisa paradinha. É um vento forte, é uma coisa que movimenta. Deixa eu ver o que mais. Deus, ele não te força a profetizar. Ele te convida. E vai te convidar, entendeu? Até você criar coragem. Se você quer servir desse jeito. Então, assim, quanto mais a gente conseguir vencer as barreiras e se abrir, mais o Espírito Santo vai te usar. Vou parar um pouquinho. Dúvidas sobre dom de profecia. Alguém quer perguntar? Vocês declaram alguma coisa aqui perguntando? Esse é o momento que eu vou partir para outro dom. Você sabe que aqui, o que vem de Deus traz paz. Uma das coisas que a gente sente no fim, assim, de uma oração, no meio da oração, é paz.
E isso para mim é céu, sabe? Quando você tá concentrado na oração, escutar Deus, alguém falando, eu tenho uma sensação assim que tem parou, eu não lembro de nenhum dos meus problemas, eu não sinto fome, não sinto sede, é uns minutos assim de quase um êxtase. Eu não saio, a gente não sai daqui, a gente continua aqui, mas é uma delícia, assim, uma paz. Isso é céu. A gente tem uns momentos de céu, quando a gente entra em oração mais profunda. E assim, a gente vê muito isso na Bíblia, por exemplo, assim, Moisés subia na montanha, ficava lá um tempo e voltava. Esse subir na montanha é ter um encontro com Deus, é ter um momento de reabastecimento, de paz, de profunda oração. É um momento de céu. Porque aqui não é o céu, mas a gente tem esses momentos, a gente sobe na montanha, desce e vamos trabalhar. É assim que acontece. Até no momento da transfiguração, lembra quando Jesus chamou 3 apóstolos, falou, vamos rezar lá no Monte Tabor? Chegou lá, Jesus transfigurou. E apareceu Elias e Moisés, todo mundo cheio de luz. E eu acho engraçado que Pedro falou assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui, olha que paz, né? Faltou eu falar assim, olha que delícia. Jesus falou, Pedro, você não sabe o que você está falando. E aí vem uma voz do céu e fala para eles, esse é meu filho muito amado. Eles ficaram com medo. Eles se jogaram no chão, tamparam, eles estaram. Os 3 apóstolos fizeram isso. Procurei isso depois na palavra, eu não pus essa passagem aqui, ela me veio na cabeça. E quando eles abriram o olho, tinha sumido tudo, só estava Jesus lá. Desceram do céu, voltaram aqui para a terra, entendeu? Mas o que eles estavam? Cheios do Espírito Santo, e aquele momento gravou na memória deles e ajuda a caminhar. É isso que acontece com a gente também, entenderam? Se no final tiver dúvida sobre dom de profecia, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Agora eu vou partir para outro dos 9 dons. Nós vamos falar sobre o dom de fé. O dom carismático de fé é o poder de Deus que nos move a uma confiança íntima de que Deus agirá. Essa confiança nos leva a ter uma oração convicta, uma decisão, uma firmeza e, sabe, você acredita que Deus está agindo. Porque, olha, pensa a situação. Você vai rezar para uma pessoa que tem uma doença, sei lá, gravíssima, não sei, um câncer. Então, claro, obviamente, a gente vai rezar para alguém que está doente, a gente vai pedir a cura. A gente reza, 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 reza e nada de cura. Se você não tem o dom da fé, essa certeza que Deus está agindo na vida daquela pessoa, não dá. Porque Deus não está aqui para me obedecer. Eu estou pedindo a cura, cura. Não, é o contrário. Eu estou aqui para obedecer a Deus. E se Deus não quer curar, Ele não vai curar. Eu tenho que estar aberta a receber aquilo que Deus está falando, entendeu? Só que é duro, duríssimo, duríssimo. Então, tem alguns ministérios que, se você não reaviva o dom carismático da fé, você não consegue fazer parte desse ministério. Sabe? Os ministérios que eu acho, assim, que puxa mais, que você precisa falar, Senhor, renova minha fé, todo dia, de preferência, é Ministério de Intercessão, Ministério de Música, Ministério de Acolhida e... eu coloquei 4 ministérios. E cura, tá? Esses 4 ministérios, gente, nossa, você tem que ter muito esse dom forte em você e sempre essa frase. Eu tenho a certeza que Deus agirá. Ele não vai exatamente fazer o que eu tô falando, mas alguma coisa na vida dessa pessoa de boa ele vai fazer. Ou na vida da família. Porque sabe quando uma pessoa, eu tô dando um exemplo de doença, mas pode ser muitos outros problemas. Problema financeiro, a gente tá vivendo um luto. Costuma não afetar só a pessoa, mas as pessoas mais próximas daquela pessoa. Porque se tem uma coisa que machuca o nosso coração, é a gente ver alguém que a gente ama sofrendo. A gente sofre junto. Então, assim, às vezes a gente está rezando para uma pessoa e acha legal isso daí, reverbera. Envolve outras pessoas da família dela também. Então, o dom de fé carismático, eu tenho que ter ele muito forte para a gente exercer, utilizar os outros carismas e caminhar. Eu gosto muito, eu sempre que o padre ergue né, a hóstia na hora da consagração, eu falo sempre,
Meu Senhor e meu Deus, aumentai a minha fé. Eu falo todas as vezes que eu participo de uma missa. E porque para mim, sem essa certeza de que Deus agirá, não dá. Sei lá, parece que eu não consigo fazer nada, entendeu? Tem hora que é super difícil, que a caminhada lá é difícil, pra gente mesmo, entendeu? Mas quando você se põe a servir, você também vive um pouco dos problemas dos outros. Então, você tem que aprender a equilibrar isso daí. Tem uma passagem da Bíblia que nós vamos ler, que é João 11:40. Vamos ver se é a próxima aqui, tá aí? Isso. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Esse é o dom carismático da fé. Essa passagem, aquela passagem que o Lázaro já tinha morrido, falaram, tá lá, Jesus, já tá lá 3 dias. Não, já tá fedendo já. Não vai tirar essa pedra. E Jesus ressuscitou Lázaro. Então, assim, nada é impossível para Deus. Mas eu, que me ponho a servir a Deus, eu preciso acreditar nisso firmemente. Só que eu também preciso aceitar com a mesma fé e confiança os nãos de Deus. Entender que nós vamos pedir, mas Deus não me obedece. Ao contrário, eu que obedeço a Deus. Então, Deus sabe o momento das coisas, sabe? Lembra quando a gente conversou sobre os dons que a gente recebe no batismo? Falar, tem mistérios, e só com a ação do Espírito Santo a gente, por exemplo, entende. Mistérios como por que uma criança fica doente e morre, jamais o cérebro humano vai entender isso. Mas a gente tem que conviver com as dificuldades e aceitar e continuar o nosso caminho rumo ao céu, para ocupar o nosso lugar lá no céu. A Bíblia, ela traz, claro, vários exemplos de pessoas de fé, mas, para mim, a pessoa que tem a fé, o maior exemplo de fé é Nossa Senhora. Pensa na vida dela. Nossa Senhora e São José são os 2 ícones da fé. Ela era uma jovem de 16 anos, que tinha lá os seus sonhos. O que era o mais comum para a época? Ela e José era casar, ter muitos filhos. Talvez eles tivessem a esperança de poder sempre conviver perto dos familiares deles, porque ia ser mais fácil de cuidar das crianças, de viver a vida deles. Imagina. O que aconteceu com eles foi tudo ao contrário, né? A partir do momento que eles falaram sim para Deus, tudo mudou. Nossa Senhora só teve um filho, Moisés não teve, o José não teve nenhum filho biológico, ele aceitou que Nossa Senhora estava grávida do Espírito Santo, que ele tinha a função de cuidar da mãe e do menino. Tiveram que fugir, lembra? Herodes queria matar Jesus com 2 anos. Foi acontecendo tanta coisa na vida deles, tão diferente daqueles que eles planejaram antes, e eles continuaram. Pensa, Jesus viveu 30 anos na obscuridade. Durante 30 anos, ele foi lá, o filho da Maria, do José, ele trabalhava de carpinteiro, então ele vivia essas coisas do dia a dia. E Maria e José lá, guardando tudo no coração deles, o que eles viram lá naquele começo, já a gravidez extraordinária, nasceu lá na gruta, aqueles 3 magos que vieram lá, e foi o dia que foi apresentar Jesus no templo, e veio Ana, e veio as coisas, alguma de vez em quando apareceu uma coisa extraordinária, mas 90% do tempo, super, super ordinário. E eles o quê? Permaneceram. Esse é um exemplo pra gente. De vez em quando, Deus convida a gente aqui, ó, para falar num grupo super especial, legal, que nem vocês, tá me movimentando, eu tô relembrando um monte de coisa, estudando, super legal. Mas isso só acontece de vez em quando. Então, a gente tem que entender que a gente tá servindo a Deus todo dia. Na nossa família, com a relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, sabe, sendo firme naquilo que eu tenho que ser, estudar, fazer minhas tarefas dentro de casa, domésticas, eu tenho que ter fé. Então, fé, Deus agirá num momento extremo, quando eu vou, por exemplo, rezar com uma pessoa doente, mas Deus agirá dentro da minha casa, com a minha família, com os problemas. Eu tenho que ter esse dom vivo dentro de mim, confiar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que do dom de fé é isso. Vocês têm alguma pergunta sobre dom de fé?
Vocês estão muito cansados ou já puxo mais um dom e falo mais uns 15 minutos, gente? Me dá, assim, escreve no chat, assim, chega ou tá bom, que já estou falando, acho que é uns 35 minutos. Me fala alguma coisa aí. Por mim, Ô, manda Bia, posso fazer bala. uma pergunta aqui? Pode. Então, no caso do dom de fé, quando a gente está rezando, no caso de rezar por uma pessoa doente, tanto a pessoa que tá doente precisa do dom da fé para ela ser curada, tanto a pessoa que está rezando para acontecer a cura? Você sabe que tem muita gente que tem essa dúvida. E isso é um tema polêmico. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu vou te dar minha opinião pessoal. Eu não acho que a pessoa precisa ter fé. Apesar que tem várias partes no Evangelho que Jesus fala assim, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Mas eu acho, gente, assim, que se você falar assim, a pessoa, ai, Deus só cura se a pessoa tiver fé, você não está pondo um limite na ação de Deus? E eu acho que Deus é ilimitado, entendeu? Assim, então eu falo assim, a fé move montanhas. Deus deixa isso muito claro. A fé vai abrir muitas portas, vai ver muita coisa. Mas eu não gosto de colocar que Deus só vai curar alguém se tiver fé. Se essa pessoa se tiver fé. Eu gosto de pensar também que é tudo tão interligado. Será que a fé de uma mãe não transporta para o filho e o filho não é curado pela fé da mãe, sabe, pela oração da mãe, do pai, sabe, do amigo, é amor. Então, assim, no meu ponto de vista, alguém tem que ter fé, talvez, e tá pedindo para Deus, mas eu não acho que se a pessoa não tiver fé, ela não vai receber a cura ou o milagre, se Deus quer usar daquilo, principalmente para tocar na vida de outras pessoas, por exemplo. Porque o que a gente vê é quando acontece uma cura muito extraordinária, nem sempre um milagre, mas mesmo uma cura, às vezes impacta demais uma comunidade, um país, né? Então, assim, Deus tem os seus caminhos. Eu não gosto muito de pôr um negócio muito assim, falar só assim que o Espírito Santo faz. Mas tem gente que pensa diferente de mim, tá? Já deixo isso claro. Beleza, obrigado, viu? De nada. Gente, alguns aqui colocaram que vamos continuar, então. Então, a gente já fala de mais um dom, então? Então, vamos lá. O outro dom que eu preparei para hoje é o dom do discernimento dos espíritos. Esse nome é super esquisito, fala sério. Eu acho esquisito esse nome. Mas esse dom é super, super, hiper importante. Discernimento quer dizer perceber o bem do mal, perceber se é Deus que está falando. Lembra quando a gente falou da profecia? Tem que ter um discernimento. Isso é uma coisa que vem, assim, diretamente do Espírito Santo. Eu vou ler uma frase que eu escrevi aqui para vocês. Ó. O dom do discernimento dos espíritos é uma graça que provém da presença do Espírito Santo em nós. Da mesma forma que nos dá palavras de sabedoria, de ciência, etc., nos dá igualmente o dom do discernimento dos espíritos. Dom espiritual que nos permite discernir, examinar, descobrir em mim e nas outras pessoas e na comunidade o que é Deus, o que é da natureza e o que é do maligno. 3 inimigos, assim, ou três coisas que a gente precisa discernir muito. Será que é de Deus? Será que é do inimigo? Ou será que sou só eu com a minha fraqueza? Sempre, todo momento da nossa vida, gente, vai ser assim. Esse dom, ele permite a gente identificar o que vem de Deus, ou o que vem do inimigo, ou o que sou eu. Sou eu que ainda não adquiri essa virtude, eu que estou muito irritado, sou eu. A gente não pode achar que tudo é demônio. Tudo que eu fiz, ou foi Espírito Santo, ou foi demônio. Cadê eu? Tem eu, sabe? Tem a minha genética, tem a minha noite mal dormida, as meninas têm TPM, tem os problemas, tem depressão, tem o lado humano, e é forte e é grande, entendeu? Não, a gente tem que achar onde é que tá as coisas, entender o que é, quando eu descubro o problema, aí eu começo a achar soluções para aquele problema. É muito ruim a gente não se conhecer, não parar para analisar, que eu não sei que é o inimigo, não sei de onde vem. Como dom, todo dom espiritual, esse dom, ele é conectado com os outros, vocês viram? A gente usa muito no dom de profecia, mas a gente usa muito na nossa oração pessoal e muitas coisas do nosso dia a dia. É um carisma, serve para a comunidade,
mas é um dom muito especial também né, que a gente usa para nossa vida diária mesmo, o dom do discernimento na nossa oração. Olha, São João da Cruz, ele tem o melhor ensinamento sobre os 3 inimigos da alma, como ele chama. Ele fala que a nossa alma ele tem 3 grandes inimigos: o mundo, o demônio e a nossa carne. E aí ele fala o seguinte: o mundo é o mais fácil de vencer. O demônio é o mais difícil de entender. A carne é o mais demorado para vencer. Vamos abrir um pouco isso. O mundo é o mais fácil de vencer. São as distrações. Na hora do musa vem te chamar para ir para uma festa. Na hora do musa vem te chamar para jogar bola. Isso aí não é, com o tempo você consegue falar não para essas coisas, entendeu? Assim, não é o tão difícil. No primeiro momento, não sei o que, tem hora que vai ser difícil, mas assim, as distrações do mundo, cuidado com o que vocês assistem, com que tecla, isso aí tá aí, ó. Não é o mais difícil de controlar. O demônio é mais difícil de entender, porque o demônio é o pai da mentira. Ele te engana muito e às vezes ele parece tão bonzinho e legal. Sim, então assim, o demônio a gente precisa usar bastante a nossa inteligência e essa nossa sensibilidade que só o Espírito Santo te dá para perceber as ciladas. Cuidado com amigos, sabe, gente? Falo amigo, gosto da frase do Padre Fábio de Mello. Amigo é quem me leva para Deus. Colegas, milhares de colegas. Cuidado com quem você se aconselha, com quem você espelha, assim, copia. Esse tem que ser amigo. E esse tem que ter vida de oração. Cuidado. Sim, a gente tem que ser super bacana com as pessoas e aprender a interagir com todo mundo, não ser excludente. Mas com quem a gente se aconselha, muito discernimento, entendeu? Amigo tem que tomar cuidado. E ele fala, então, os inimigos é o mundo, o demônio e a carne. A carne sou eu, sabe? É assim, meu temperamento. Sou aquela pessoa super explosiva, qualquer negócio... Putz, vocês vão ver como é difícil controlar um temperamento assim. Eu sou assim. Uma luta, entendeu? Assim, outras coisas. Eu tenho um temperamento melancólico. Qualquer coisa, eu fico super triste, me derruba, eu fico 2 dias sem ir à escola. Sabe? É a luta de você com você mesmo, você tem que identificar isso, não fica pondo demônio em tudo, que tem coisa que é só a carne. A gente tem que ter discernimento, gente. A gente fala assim, não, eu sou muito melancólico, mas peraí, você está deprimido, você está precisando de ajuda de médico, de psicólogo, psiquiatra, tem que ter discernimento. Ou sou só eu mesmo, que tenho um temperamento mais melancólico e estou só deixando levar, não estou lutando. O dom do discernimento, ele dá equilíbrio na nossa vida. Então, é por isso que a oração diária, faz uma faxina na gente, sabe? A gente parar para pensar um pouquinho, gente, não é muito tempo, não. Mas só, olha, para mim, é a hora que eu faço ato de contrição. Quando eu começo a pedir perdão do que eu fiz, eu dou uma repensada ali. E algumas coisas eu vejo que eu tenho que mudar. E daí chega outro dia, eu faço igualzinho. Faço! A gente cai umas 10 vezes, gente, para conseguir, sabe? Assim, não pode desanimar, mas a gente não pode deixar acumular. Se eu for acumulando, daí chega uma hora que o negócio parece que explode, né? Então, assim, a oração diária, você fazer uma reflexão à luz do Espírito Santo, tendo Jesus como seu modelo, não é uma coisa para te intimidar ou te falar, nunca vou conseguir. Não, para te estimular. Lutando de grão em grão, a gente vai enchendo o potinho de areia da graça, entendeu? Vai indo. O dom do discernimento dos espíritos ajuda demais a gente nessa autoanálise. Olha essa frase que eu vou colocar aqui para vocês. É mais fácil colocar a culpa nos outros quando não queremos enfrentar os nossos próprios defeitos. Mas eu explodi porque ela me irritou. Não. Eu explodi porque eu não me controlei. Entenderam isso? Mas eu isso, aquilo, por causa... Não. Vocês entenderam isso? A gente tem que mudar o nosso pensamento. Por isso que São Paulo, ele fala assim, a conversão começa no pensamento. Primeiro, eu tenho que domar esse meu pensamento de querer pôr a culpa nos outros. Porque isso não resolve o meu problema e me faz ficar infantilizado. Eu não amadureço. Porque a culpa é sempre dos outros, então não preciso fazer nada. Estou aqui. Isso não ajuda na minha autoanálise. Então, sempre que eu estou tentando pôr a culpa em alguém, eu preciso falar, peraí. O que eu poderia fazer diferente?
como eu deveria. Mas, gente, sem sentir culpa. Culpa é o inimigo te atacando. Culpa não é de Deus. Culpa se já põe lá de lado. Não é culpa, é uma análise lógica das coisas com uma tentativa de ser uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa melhor. Tá? Pensa bem nisso. Quando encaramos os nossos próprios defeitos sob a luz do Espírito Santo, alcançamos grande crescimento espiritual e emocional. Olha que interessante isso aqui. A busca de virtudes também me faz uma pessoa humanamente melhor, mas preparada para eu conviver melhor com os meus familiares, com os meus irmãos. Tem um exercício que ajuda a gente a amadurecer e exercitar esse dom. É o exercício de eu me colocar no lugar do outro. Então, antes de eu falar alguma coisa, teclar alguma coisa, sabe, fazer algo assim, tentar me colocar no lugar do outro e tentar sentir o que ele sentiu, ver o que ele está sentindo, sabe? Isso daí é bom para a gente descobrir os nossos próprios sentimentos. Tô magoada com a amiga, mas eu tô magoada com a amiga, eu que tô magoada. Ela fez mesmo alguma coisa para mim ou eu que super reagi? Sabe, tem uma coisa que eu costumo, quando eu tenho um problema, assim, um momento, tô magoado com uma amiga, eu não chego na amiga assim, eu tô magoado com você, você isso, você aquilo, já estragou. Agora, se a gente chegar assim e falar assim, sabe, eu tô chateada com você, é o meu sentimento, eu até não acho que você fez isso por mal, mas quando você falou isso, eu fiquei triste, eu estou te dizendo que eu fiquei triste por causa disso, você tá entendendo? Sem pôr a culpa no outro, se eu quiser conversar sobre esse problema, sem acusar. Mas antes, gente, eu tenho que ter pensado, entendido a situação, para eu poder conversar quando eu tenho um problema assim no grupo, discernimento. Mas é sempre bom de tentar ver, porque eu posso tentar ver como o outro sentiu, pensou, só que se eu às vezes não conversar com o outro, eu nunca vou saber. O ser humano é muito complexo. Eu não posso também achar que eu sei o que o outro precisa. Muitas vezes eu preciso conversar. Agora, se eu posso resolver isso comigo mesmo e não fiquei magoada, não, vambora. Tem que ter o discernimento, ver se aquilo é um negócio importante para você sentar e conversar, se não é tão importante, se eu estou super reagindo, discernimento, toda hora, ok? Pode pedir ajuda para uma pessoa mais velha, para os pais, alguém, sabe? Vale, parem para pensar, se colocar no lugar dos outros, discernir, tentar descobrir o que está acontecendo. Isso é muito cristão. Isso te faz uma pessoa melhor, emocionalmente mais forte. O exercício do dom do discernimento é um dos canais que Deus utiliza para ajudar a vencer os três grandes inimigos que tentam nos confundir na busca de conhecer e viver a vontade de Deus. É preciso oração pessoal de silêncio e escuta de Deus. Gente, esse negócio de eu chegar para minha oração e blá, 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 falo um monte de coisa, peço perdão de um monte de coisa, entrego um monte de coisa, não levanto e vou embora. Não dá. Vocês estão chegando num ponto que vocês precisam fazer um pouquinho de silêncio. Eu, quando eu vou fazer adoração lá na frente do sacrário, agora eu ligo a televisão e faço adoração em casa. Acho isso o máximo, esse negócio da pandemia. Tem um monte de sacrários ao vivo, delícia. Mas eu sou esse temperamento super, assim, forte, agitado. Então, assim, eu preciso ir lá e despejar tudo. Eu preciso falar tudo que está me preocupando, tudo que eu quero agradecer. Falo, lá. Eu falo que Jesus é meu psicólogo. Falo tudo para ele, aí a gente acalma, aí eu começo a tentar escutar. Então, assim, eu funciono bem assim, mas que vamos ver vocês, entendeu? Cada um tem que se sentindo. Mas é super importante abrir um momento para escutar. Começo, vocês não vão escutar nada, tá? É difícil. Eu lembro quando eu ia lá no Mãe de Deus e eu falava lá na capelinha e eu chá, servindo no grupo, não sei o que, eu falava assim, fazer 1 hora de adoração. Minha nossa, eu entrava lá na capelinha, dava 2 minutos. Estava, não acredito, 2 minutos, eu já tô agoniada, querendo ir embora. Não sabia, era uma luta. Então, assim, o meu conselho para vocês, não é 5 minutos, 10 minutos. Com o tempo, a gente vai desenvolvendo a nossa vida de oração. Igual um bebezinho aprendendo a andar. Cai, levanta, meses. Cai, levanta, até que a musculatura da perna, das costas, do abdômen fica forte para ele ficar em pé. É assim na caminhada de fé. A gente tem que ir indo, oração pessoal, e fazendo adoração, e participando dos sacramentos, e lendo a Bíblia, e vai indo. Uma hora, vocês vão acontecer que eu tinha que marcar o tempo. Eu tenho 20 minutos para rezar, eu punho meu celular porque eu ficava.
Todo dia? Não, tem dia que a gente está disperso, tem dia que a alma não para, como diz o padre Fábio de Mello. Você leva uns 40 minutos para fazer a sua alma se acalmar, para você conseguir ouvir. Então, assim, se escutem. Se você esse dia consegue ficar mais tempo, fica mais tempo. Tem dia que você não consegue. Mas, assim, não pule muitos dias sem falar com Deus. Esse é o principal. Tem o Salmo 112, 3. Esse eu coloquei aí, Nathalie. Eu não sei se vai aparecer. Esse salmo ali é um salmo que tem uma frase que me movimentou muito na minha vida espiritual, movimenta até hoje. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Esse salmo, essa música tocou muito na minha experiência de oração. Eu nem sei se vocês vão lembrar, uma música super antiga lá. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. E tem a música. E eu ficava pensando assim, mas será que alguém consegue ficar conectado com Deus o tempo inteiro? E se consegue, como que ele consegue? Ela consegue, sabe? Isso daí foi anos da minha vida com esse questionamento, sabe? E conforme fui caminhando, eu fui aprendendo muitas maneiras de você se permanecer conectado com Deus. Olha lá, o Salmo 112, 3, ó, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Existem muitas maneiras de você permanecer unido a Deus, louvando a Deus, em conexão muito forte com Deus. Eu coloquei alguns caminhos, vocês vão receber esse papel, tá, gente? Eu vou falar aqui sobre alguns caminhos, estão quase acabando, tá? Vou dar um exemplo. Pequena Via de Oração, de Santa Teresinha do Menino Jesus. A Pequena Via é, resumidamente, super resumidamente, ofertar as pequenas coisas do dia a dia a Deus, mas principalmente se ofertar a Deus para que Ele te santifique, te use para santificar os outros. Quanto mais de mãos vazias eu tô, você se apresenta a Deus, mais necessitado da misericórdia. Quanto mais eu percebo que eu preciso de Espírito Santo para eu controlar, para eu me controlar, para me santificar, quanto mais eu percebo que eu sou miserável, mais Deus me enche com amor. É isso que Santa Teresinha vem nos ensinar. E eu tenho uma oração dela, que a Ziza musicou, eu ponho muito essa música e fico rezando e ouvindo, às vezes cozinhando, fazendo as coisas. Eu vou ler a oração, que eu sou uma cantora horrível, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Pensar sobre isso fazendo coisas, assim, por exemplo, trabalho doméstico, você está lavando louça, você está arrumando teu quarto, pôr música sacra, pôr coisas de Deus, e sabe, pensando um pouco, porque, sei lá, vai dando, às vezes dá um clique, assim, e você dá um salto na tua vida de oração, assim, fazendo essas coisas. Um outro caminho, você vê, tem muitos caminhos, tem muitas maneiras, e também você pode usar uma coisa um dia, outra coisa no outro, com épocas da sua vida você vai usar um caminho ou outro, é a santificação pelo trabalho. Quem que ensina isso é o São José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano, ele é o fundador do Opus Dei. Então, tudo que você for fazer, você faça com muito amor, porque é para Deus. Entrega para Deus todas as coisas cotidianas. Você vai lavar louça? Lava melhor louça, faz tudo bonitinho. Sabe fazer tarefa? Entrega para Deus e se dedique a fazer tarefa. Você vai arrumar teu quarto? Termina. Não só começa e faz lá 5 minutos e sabe, você põe um esforço e oferece para Deus aquilo que você está fazendo. Põe Deus do que você está fazendo. Tem um santo que eu não vou lembrar o nome dele, agora, eu não vou lembrar, mas ele era, talvez ele tivesse déficit de atenção, algum problema assim, mas viveu lá em 1500, então ele tentou ser monge, tentou ser padre, daí em todos os lugares ele não conseguia, que ele não conseguia ler a palavra, ele não conseguia concentrar, e aí chegou no mosteiro, ele falou assim, então me deixa ficar varrendo o chão, me deixa ser um funcionário da limpeza. E acabaram deixando. E ele ficava sempre em oração, falando com Deus, e ele ficava ouvindo as orações dos monges, e ele rezava junto, e nananã. E ele foi ficando tão santo, que o bispo da região começou a se aconselhar com ele. Lembra quando a gente estudou os 7 dons do Espírito Santo, que essa ciência que vem de Deus, você pode ser um analfabeto? Esse é um dos santos. E ele fazia limpeza, só fazia serviço manual. Então, assim, Deus está em tudo, sabe? Em todo lugar, se eu souber colocar Deus na minha vida. Esse é o caminho de santificação pelas coisas cotidianas.
Consagração diária à Nossa Senhora, eu acho super importante isso. Eu sou devota de Nossa Senhora de Chances, então eu faço aquela consagração que a gente escuta lá no Mãe de Deus, né? Minha Senhora, minha mãe, eu me ofereço toda a vós, eu faço essa aí todo dia. Consagração diária a São Miguel Arcanjo. Lembra que nós falamos que tem 3 inimigos? É o mundo, é o inimigo, é o demônio e é a minha própria carne. O demônio, a gente precisa da ajuda dos anjos. De maneira especial de São Miguel Arcanjo, que é o chefe da milícia celeste. Então, todos os dias eu rezo a consagração a São Miguel Arcanjo. E peço muito para Deus botar anjo na minha casa, que os anjos venham me ajudar. Vamos aniquilar o inimigo. Então, só sobra eu mesma, né? Para, basicamente, aqui, mundo, tem que controlar as distrações. E eu, meu temperamento. Tem que aprender a domar. Ler Efésios 6:10, a armadura do cristão. Ler o Salmo 90, que é o Salmo da Confiança. São orações que te ajudam a vencer o inimigo e conectar em Deus. Leitura meditada diária do Evangelho. Agora tem um monte de padre nos websites aí, no monte, entendeu? Tem um monte de opção. Eu ouço todo dia Evangelho, às vezes eu ouço 2 padres. É importante ter essa intimidade com a palavra, e quando você precisa, quer ver, eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu conversei com uma prima minha, ela é enfermeira, e ela disse que chegou lá para dar vacina, e teve uma pessoa que começou a falar assim, não, porque essa vacina pode estar contaminada, que esse negócio de nova era, que vão infiltrar coisa no nosso corpo, e não sei o quê. Daí minha prima ficou olhando, aquilo, ela falou assim, gente, seguinte, Salmo 90, nenhum veneno vai me contaminar. Vamos confiar aqui, ó, nós vamos rezar aqui para vacina, essa vez a vacina é santa, ela vai nos curar e nos santificar. Nós vamos crer. E fizeram oração e todo mundo tomou vacina. Presença de Deus, discernimento. O Espírito Santo trouxe para ela lá o Salmo 90, mas ela nunca lia a Bíblia, nem sabia que o Salmo 90 existe. Não vinha esse pensamento na cabeça dela, e todo mundo lá do posto de saúde tomou vacina, graças a Deus, a gente precisa tomar vacina. Então, isso Deus te usa no cotidiano toda hora. Por último, a última coisa que eu vou falar para se manter conectado em Deus, frequência aos sacramentos. Gente, missa todo domingo, precisa comungar. Confissão, sim, pelo menos, regra da igreja, pelo menos uma vez ao ano. Mas se der para fazer mais, é bem bom, né? Viver os tempos litúrgicos, as festas, ler, se interessar por isso, sabe? Viver a tua religião com a religiosidade. A religiosidade ajuda a gente a conectar em Deus. Procurar entender o significado do ano litúrgico, o que está acontecendo. Não fica só lá, senta, ajoelha, levanta como se fosse um robô, não sabe o que está se passando. Sabe? Vocês têm tudo, um monte de informação na internet. Última coisa que eu vou falar hoje. Seguindo tudo isso que eu estava falando, desta forma, nos tornamos pessoas profundamente unidas e dóceis às moções do Espírito Santo, para que não nos deixemos ser ludibriados. Jesus nos ensinou, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É isso aí. Dúvidas? Foi bastante conteúdo, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita no chat aqui. Deixa eu pôr mais para cima, que tem bastante coisa vocês conversando aqui. Ok. Tá, gente, não tem nenhuma dúvida mesmo escrita aqui no chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se não, nenhuma dúvida, de boa. Terminamos? Eu acho que o Vande quer falar alguma coisa aqui, só que eu vou esperar ele voltar aqui, que eu não sei. Deu uma congelada, né? Esperar ele voltar aí. Acho que já pode até parar de filmar já, gravar.